Olá a todos. É um prazer inenarrável receber esse convite para estar aqui hoje com vocês em mais um estudo do Evangelho, principalmente numa semana que tem um significado muito especial, pois estamos comemorando os 80 anos do Centro Espírita Ibirajara. Então, antes de tudo, deixo aqui os meus cumprimentos, emano as melhores vibrações a cada um dos trabalhadores do Centro Espírita Ibirajara, tanto àqueles que por essa instituição já passaram, quanto aos que agora dela fazem parte e que juntos continuam a construir essa linda trajetória. Já são 8 décadas plantando e semeando amor e os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita em nossos corações. Parabéns, Centro Espírita Ibirajara. E no estudo de hoje, vamos abordar a parábola das 10 virgens, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13. Então, vamos primeiramente ler a parábola e depois partir para os comentários. Ela começa assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, meus irmãos, essa parábola ela está inserida logo no final do Sermão do Monte, também conhecido como o Sermão das Boas-Aventuranças, e é encontrada apenas no Evangelho de Mateus. Jesus costumava falar com seus seguidores através de parábolas, né? Pois ele ainda não podia falar de forma literal e direta para todos, como ele próprio nos diz em Mateus, né? Quando os discípulos perguntam-lhe por que ele falava por parábolas. E lembram? O mestre responde-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado. Isso porque muitos ainda não tinham a capacidade de compreensão dos seus ensinamentos. Seria como, pois, ensinar matemática avançada a quem ainda estaria apenas no jardim da infância. E, como todas as parábolas, essa ela tem um caráter simbólico. Não é à toa que Jesus escolhe o casamento para poder estruturar uma parábola que ele vai falar, entre outras coisas, de comunhão com Deus. Pois o casamento no Velho Testamento é símbolo da união do homem com Deus. Já que eles não tinham, na época, como expressar essas relações sublimes e transcendentes de outra forma,
tinha que se comparar com alguma situação concreta do dia a dia deles. E a relação mais concreta que havia para se comparar era o casamento. Mas, para nós entendermos melhor essa parábola, precisamos também conhecer o contexto histórico, ou seja, como é que acontecia um casamento judeu naquela época, né, que é bem diferente, né, do casamento que nós conhecemos nos tempos atuais. Quando um jovem judeu, nos tempos de Jesus, encontrava a mulher que queria, ou a mulher que seu pai dizia que ele queria, ele tinha que se aproximar dela com um contrato de matrimônio e pagar o preço que estaria disposto para desposar aquela noiva. E não era qualquer valor, não. Era um preço alto. E quando esse assunto estivesse por concluído, o noivo tinha que partir, após fazer um breve discurso à sua noiva, dizendo que iria lhe preparar um lugar. Então, ele deveria retornar à casa de seu pai, edificar um aposento separado da casa do pai, que seria a suíte, a câmara nupcial. E esse projeto poderia levar até 1 ano. E, por sua vez, a noiva ela estaria obrigada a esperar pacientemente enquanto preparava seu enxoval e ficar pronta para quando o noivo chegasse. E a noiva tinha também que convocar suas irmãs, as melhores amigas e todos os demais que iriam com ela para participar do banquete nupcial quando da chegada do noivo. E todas deveriam, como mandava a tradição, ter as suas candeias com óleo prontas. Aí, finalmente, quando a câmara nupcial ficasse pronta, o noivo então chamava os seus jovens amigos para acompanhá-lo no cortejo em busca da noiva. Ele e os seus amigos eles deveriam entrar pela calada da noite, sorrateiramente, tentando de tudo para fazer a maior surpresa para a noiva. Na verdade, quando a turma de jovens amigos do noivo se aproximasse da casa dela, eles eram obrigados a dar um sinal para ela. Alguém naquela turma deveria dar um grito, avisando que o noivo havia chegado. Quando a noiva ouvisse aquele grito, ela saberia que seu noivo chegaria em alguns momentos. Ela só teria tempo para acender a sua candeia, tomar o seu enxoval consigo e sair com o noivo. As suas irmãs e as suas amigas, que quisessem assistir às bodas, elas também deveriam ter as suas candeias prontas, pois ninguém poderia andar pela noite escura no terreno rochoso de Israel sem carregar uma candeia, sem a sua lâmpada. Já que naquela época não havia iluminação a gás, então muito menos energia elétrica. Quando o grupo chegasse à casa do pai do noivo, a noiva e o noivo deveriam entrar na câmara nupcial e trancar a porta. Ninguém mais podia entrar. Enquanto isso, o pai do noivo deveria receber os convidados para as bodas, os seus amigos, e estarem prontos para celebrar esse novo matrimônio. E essa celebração, ela duraria 7 dias, até que a noiva e o noivo saírem da câmara de núpcias. Acho que agora, conhecendo como era feito o casamento na época, fica mais fácil de a gente entender o significado da parábola. Então, vamos analisar as simbologias contidas nessa parábola. Primeiro vamos falar sobre quem são as virgens. O termo virgens, naquela época, tinha um outro significado, pois na linguagem bíblica, virgindade está ligado à fidelidade, diferente dessa conotação sexual que leva o termo nos nossos tempos atuais. Muitos também se confundem achando que essas 10 virgens eram as noivas, mas essa não é a realidade dessa parábola, pois, como vimos, as virgens são
as companhias da noiva, né? O que, transferindo aqui para os nossos tempos, seriam as damas de honra. As 10 moças virgens simbolizam aqueles que procuram resguardar-se das corrupções do mundo. Porém, né, nós vimos que nem todas foram cuidadosas. Existem as virgens insensatas, que podemos analisar como desprovidas de juízo, de conhecimento espiritual, que se preocupam apenas em fugir do pecado. Podendo, inclusive, aqui fazer uma ilação à passagem bíblica contida no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 26, que nos diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ou seja, a fé sem obras é morta porque a verdadeira fé salvadora produz uma mudança na vida de quem crê, nos dá prudência e nos ensina a vigiar e orar. Já as virgens prudentes retratam as que, além das precauções que tomam para se manterem incorruptíveis, para fugirem do pecado, cuidam também de prover-se do azeite para suas lâmpadas. E aqui nós podemos entender essa simbologia do azeite como sendo as virtudes que nós devemos cultivar, como a humildade, a bondade, a indulgência, a caridade, enfim. Virtudes que corroborem a nossa fé, que nos deixarão preparados para as dificuldades, virtudes que iluminarão a nossa caminhada. Mas e por que 10 virgens? O número 10 tem aqui a sua simbologia também. Ele diz respeito à divisão do povo hebreu, que era unido em 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Mas que sabemos que depois houve uma violenta separação. E então, as 10 tribos do norte centralizaram as suas atividades religiosas na Samaria, e as 2 tribos do sul centralizaram os seus trabalhos na Judéia, em Jerusalém. Então, aquela comunidade de 12 tribos agora se divide em não mais o povo hebreu, mas em samaritanos e judeus. Então, o número 10 evocava separação naquela época. Por isso, a alusão a 10 virgens. Tá, mas e o noivo? Acho que todos concordam que nessa simbologia o noivo é Jesus, não é mesmo? Podemos entender a chegada do noivo como a era de paz, de felicidade, que reinará no futuro com a transformação da terra, que de um mundo de expiações e de provas se tornará um planeta de regeneração. Muitos dos nossos irmãos cristãos que participam de outras vertentes religiosas acreditam que a chegada do noivo é o retorno de Jesus à Terra. Vamos ver o que Allan Kardec nos diz sobre isso no livro A Gênese, no capítulo 17, item 45. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra com um corpo carnal, e nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito, na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. Nós bem sabemos, né, que o Consolador prometido já está entre nós, que ele veio através dessa doutrina de amor e luz, que nos ajuda a compreender os ensinamentos de Jesus e a mecânica das leis de Deus, nos trazendo dessa forma alento e consolo. Ok, então até aí, né, nós já identificamos as virgens e o noivo. Mas e a noiva? Quem seria? Podemos entender a noiva como sendo toda a humanidade, e que chegará o dia em que haverá o casamento da humanidade
com a mensagem imperecível do Evangelho, onde aí todas as criaturas se amarão e haverá fraternidade entre todos nós. Agora um detalhe. Vocês recordam que quando nós comentamos como se dava um casamento judaico naquela época, foi dito que o noivo deveria pagar um dote, e um dote elevado à sua noiva, né? E ressaltamos aqui que quanto mais vultuosa era a quantia paga, demonstrava o amor e o apreço que o noivo tinha pela sua noiva. E qual seria então esse dote que Jesus pagou à humanidade? Ele nos deixou como dote o seu Evangelho, os seus exemplos. E vejam vocês, meus caros, que o amor de Jesus por nós é tão grande que parte desse dote ele pagou com a sua própria vida. Então, como retribuição a esse vultuoso e generoso dote que recebemos, devemos ir ao encontro de Jesus. E para iluminar essa caminhada até Ele, temos que nos prover com o azeite das virtudes que cultivamos em nós e que são conquistadas através da prática do seu Evangelho. Azeite este que é imperecível e intransferível. E esse termo intransferível nos leva a refletir sobre a questão das 5 virgens insensatas que pediram azeite emprestado às virgens prudentes. Em uma análise mais superficial, poderíamos até pensar que essas virgens prudentes foram egoístas ao não emprestarem o azeite às outras, não é mesmo? Poderíamos achar, inclusive, que Jesus estaria fazendo apologia ao egoísmo, mas não é essa a realidade. Pois, como já comentamos, a simbologia do azeite seriam as virtudes cultivadas em nós, como a humildade, a bondade, a indulgência, a caridade, entre outras. E nós não podemos tomar de empréstimo ao outrem o combustível destinado a alimentar a luz do Espírito, pois a iluminação interior é uma conquista pessoal e ninguém tem luz pelos outros, ninguém evolui pelo outro. A evolução é individual e nós não podemos depender da luz dos outros. Cada um há de conseguir este azeite pelo esforço próprio, que é o processo adequado e único de adquiri-lo, pois Jesus já dizia: brilhe a vossa luz. É a lei do esforço próprio de quem tem falado muitas vezes o nosso grande benfeitor espírita Emmanuel. Inclusive no livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos traz a belíssima prece do esforço próprio, que diz em um dos seus trechos o seguinte: usemos a chave do esforço próprio no bem de todos, e o bem verdadeiro conduzir-nos-á para a vitória que nos propomos atingir. Os irmãos se lembram que as virgens insensatas foram comprar azeite, não é mesmo? E quem seriam então esses vendedores? Podemos inferir que nessa simbologia, os que vendem o azeite para encher as lâmpadas vazias são os bons espíritos. Eles oferecem ajuda através dos seus conselhos, nos relembrando os ensinamentos de Jesus para que possamos progredir na nossa marcha. A parábola, ela tem um tema claramente escatológico, de estarmos preparados para a transição planetária. Não é por coincidência que Jesus começa o sermão utilizando o verbo ser no futuro, quando inicia com a frase: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. E ele ainda encerra dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Que
possamos então, meus irmãos, refletir sobre quais são as provisões que já trazemos conosco e quais são aquelas que ainda precisamos adquirir para nos empenharmos agora nessas aquisições, enquanto ainda há tempo, para que não vejamos apagadas as nossas candeias e saiamos à procura de azeite nos últimos instantes, perdendo então a entrada no banquete nupcial. E assim, queridos confrades e confreiras, que encerramos mais esse estudo. Um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.